A Bíblia, rica em narrativas de fé e milagres, apresenta um seleto grupo de indivíduos cujo destino desafia a compreensão humana. Aqueles que não provaram a morte sendo tomados por Deus. Entre eles destacam-se Elias e Enoque, cujas jornadas de vida e suas partidas sobrenaturais oferecem profundas lições sobre fé, obediência e o poder divino. Elias, profeta originário de Tisbé, em Gileade, despontou em um dos períodos mais conturbados da história de Israel. Sob o reinado de Acabe, considerado um dos monarcas mais iníquos, a nação afastava-se de Deus, mergulhando na idolatria. Apesar de sua vida não ser registrada em um livro bíblico próprio, os relatos sobre Elias são notavelmente detalhados, superando os de muitos reis de sua época. Ele se tornou um símbolo da intervenção divina, notadamente em seu memorável confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo, um evento que evidenciou o poder incomparável do Deus verdadeiro sobre as divindades falsas. Elias personificava uma liderança incorruptível. Desvinculado das estruturas políticas e da família real, ele desfrutava da liberdade de proclamar a verdade sem receio de retaliação ou de ser comprometido por interesses mundanos. Sua lealdade inabalável era direcionada unicamente ao reino de Deus, o que o tornava um defensor ousado e destemido da verdade, independentemente de quem estivesse no poder. Embora Elias fosse conhecido por seus feitos heróicos e milagrosos, o mais extraordinário deles ainda estava por vir: sua transcendência da morte física. Deus havia orquestrado uma partida singular para o profeta, que seria levado vivo aos céus. Esse evento não foi um segredo. Foi revelado ao próprio Elias, a seu sucessor Eliseu, e até mesmo aos filhos dos profetas, que se aproximava o momento de sua ascensão. O arrebatamento de Elias é vividamente narrado em 2 Reis 2, 1-12. Enquanto o Senhor estava prestes a levá-lo ao céu em um redemoinho, termo hebraico para uma forte e impetuosa rajada de vento que o transportaria instantaneamente à presença divina, Elias e Eliseu estavam em viagem partindo de Gilgal. A presciência divina sobre o onde e o como dessa partida levou Elias a se mover resolutamente em direção ao rio Jordão, preparando-se para seu desfecho terreno. Ao longo do percurso, de Gilgal a Betel, depois a Jericó e finalmente ao Jordão, Elias repetidamente pedia a Eliseu que o deixasse, mas o discípulo, com uma lealdade inabalável, insistia em acompanhá-lo, determinado a testemunhar o momento extraordinário. As palavras firmes de Eliseu: "Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei", ecoam a profundidade de sua devoção e seu desejo de herdar o legado profético. Os filhos dos profetas, em Betel e Jericó, também reconheciam a iminente partida de Elias, confirmando a natureza pública e divinamente orquestrada do evento. Cada etapa dessa jornada possuía um significado simbólico. Gilgal, o ponto de partida, remetia à segurança e preparação do povo de Israel antes das batalhas. Betel, a casa de Deus, representava a oração e a busca pela presença divina. Jericó simbolizava os desafios e as lutas, e o Jordão, o destino final, evocava a ideia de morte e renúncia, não apenas física, mas do ego e da velha vida. A insistência de Elias em se separar de Eliseu era, na verdade, um teste de lealdade e perseverança, preparando-o para assumir a missão e o manto profético. Às margens do Jordão, na presença de 50 filhos dos profetas que observavam de longe Elias, em um ato que reminiscência a Moisés e o Mar Vermelho, enrolou sua capa e tocou as águas que se dividiram, permitindo que ele e Eliseu atravessassem em terra seca. Uma vez do outro lado, Elias concedeu a Eliseu um pedido: uma porção dobrada de seu espírito. Elias advertiu que tal pedido era difícil, mas seria concedido se Eliseu o visse sendo levado. Enquanto caminhavam e conversavam, um evento espetacular ocorreu. Um carro de fogo puxado por cavalos de fogo surgiu subitamente, separando-os. Naquele instante, Elias foi levado ao céu em um redemoinho. É notável que esse milagre supremo tenha acontecido durante uma conversa simples,
um momento de comunhão, sublinhando que a presença de Deus pode se manifestar nos instantes mais inesperados. Eliseu, impactado e comovido, exclamou: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. Após o desaparecimento de Elias, Eliseu, em sinal de luto, rasgou suas vestes. Em seguida, recolheu o manto que Elias havia deixado cair e retornou ao Jordão. Ao tocar as águas com o manto, elas se dividiram novamente, confirmando que o espírito de Elias agora repousava sobre ele. Os discípulos dos profetas, testemunhando o milagre, reconheceram Eliseu como o novo profeta, demonstrando que, mesmo com a partida de Elias, a obra divina continuava, pois Deus sempre levanta alguém para prosseguir com seus propósitos. Além de Elias, Enoque é outra figura bíblica cujo relato desafia a mortalidade. Mencionada em Gênesis 5, Enoque, distinto do filho de Caim, é apresentado como pai de Matusalém, o homem mais longevo da Bíblia, e bisavô de Noé. Em Judas 14, ele é citado como o sétimo depois de Adão, conhecido por uma profecia poderosa sobre o juízo divino que viria sobre os ímpios. Enoque viveu em uma era de profunda decadência moral, antecedendo o grande dilúvio, mas escolheu trilhar um caminho de comunhão com Deus. Enquanto a maioria das genealogias bíblicas segue o padrão de viveu, teve filhos e morreu, a história de Enoque se destaca. Ele cultivou uma relação tão íntima com Deus e viveu de uma maneira tão agradável a ele que, aos 365 anos, desapareceu, pois Deus o tomou para si. Enoque foi o primeiro arrebatado registrado nas Escrituras, um testemunho vibrante de que é possível ter uma vida espiritual autêntica e profundamente conectada à presença divina, mesmo em meio à escuridão. Sua partida ressalta a recompensa da fé e da obediência, revelando que a intimidade com o Senhor pode levar a um destino além da compreensão comum. A vida de Elias e Enoque, marcada por sua extraordinária partida da terra, serve como um poderoso lembrete da soberania e do poder de Deus. Eles demonstram que a fidelidade e a comunhão com o Criador podem resultar em destinos que transcendem as leis naturais. Mais do que meras curiosidades bíblicas, suas histórias reforçam a verdade de que os propósitos divinos nunca são interrompidos e que, mesmo quando um servo parte, o Senhor continua a levantar outros para dar prosseguimento à sua obra na terra. Suas vidas são faróis de esperança, ilustrando a promessa de um relacionamento profundo com Deus que pode levar a um fim glorioso, não pela morte, mas pela transição para a presença divina.